Na várzea chamada Flamengo, tivemos hoje uma reunião a portas fechadas entre os jogadores, sem a comissão técnica de Jorge Sampaoli. Vamos falar também sobre a patética reunião que aconteceu na Gávea para decidir sobre a emenda do golpe de Rodolfo Landim e a possível escalação do Flamengo sem Gabigol para a final da Copa do Brasil. Mas tudo isso iremos falar após a nossa vinheta. Roda essa vinheta aí. Fala aí, meu amigo rubro-negro, minha amiga rubro-negra. Seja muito bem-vindo aqui ao canal Mengão Pós-Jogo, o nosso canal que fala do Flamengo, ok? Bom, nós temos aí as últimas notícias do Flamengo, onde a gente chega à seguinte conclusão, que de fato o Flamengo, gestão Rodolfo Landim 2023, é uma verdadeira várzea, tá? Mas antes de nós comentarmos sobre todas as notícias que tivemos hoje do Flamengo, eu quero pedir de coração para você deixar um like nesse vídeo, compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo rubro-negro, com aquela sua amiga rubro-negra e se inscrever aqui no nosso canal. Para se inscrever é simples pra caramba, basta você clicar aí no cantinho da tela onde está aparecendo esse botão vermelho, caso você esteja me vendo pelo computador. Mas se estiver me assistindo por um aparelho de celular, tem um botão aqui embaixo onde está escrito inscrever-se. Clica agora nesse botão aí, torne-se aqui assinante do nosso canal e dê essa moral para o nosso canal a cada dia crescer cada vez mais. Nós somos um canal pequeno, mas estamos sempre aqui produzindo conteúdo do Flamengo de qualidade para você, que está aí do outro lado da telinha. Beleza? Bom, teve lá a reunião ontem lá na Gávea, lá, né, para se decidir sobre a questão da emenda no Estatuto do Flamengo, que a gente pode chamá-la de emenda do golpe, né? Ia se decidir aí se o mandato do presidente do Flamengo agora passaria de 3 para 4 anos e se também iria votar aquela questão de que quem tem cargo público não poderia mais exercer nenhum tipo de cargo ali no Flamengo, né? Bom, aí vamos para as situações patéticas que aconteceram nessa reunião. E assim, se a gente for mencionar aqui, parece piada, mas não é piada. A reunião que estava lá todos os conselheiros do Flamengo presentes, aí começa com o sujeito lá mandando tocar o hino do Flamengo. Como é tradição, né, lá no Flamengo, todas as vezes que acontece alguma reunião lá no clube, tem que tocar o hino do clube. Principalmente quando o assunto é para tratar de algo sério, né? E aí, em vez de tocar o hino do Flamengo, o DJ tocou a música da Xuxa, né? Hoje vai ter uma festa, bolo e guaraná, muitos doces para você, é o seu aniversário. Olha, obrigado aí, porque hoje, por exemplo, é meu aniversário de casamento, 18 anos que eu estou casado aqui com a patroa, então, para mim é uma alegria muito grande. Opa! Para mim é uma alegria muito grande, mas para o Flamengo isso não faz o mínimo sentido. O cara, em vez de colocar o hino do clube, ele botou a musiquinha da Xuxa. Então a coisa já começou assim, de forma pra lá de bizarra. E aí, na hora de decidir aquilo que é importante para a política do clube, simplesmente o tal do Alcides lá
O cara tratou a situação como se fosse um verdadeiro jogo do bingo. Sabe aquelas rodas de bingo aos domingos, que fica um cara lá no microfone cantando as pedras para as pessoas? Então, parecia isso, cara. Uma coisa ridícula. O clube que arrecada 1 bilhão anual tinha lá para se decidir uma questão da política do clube, do sujeito falar quem é a favor fica em pé, quem é contra fica sentado. Ou seja, uma coisa ridícula, gente. Aí é que nós vemos o resultado disso tudo aonde? A gente vê no campo. O Flamengo do campo, hoje, ele é o reflexo do Flamengo dos bastidores. Ou seja, uma várzea. O Flamengo é uma várzea. Literalmente, o Flamengo é uma várzea. Está explicado o porquê que nós estamos tendo um ano de 2023 horroroso. Que o nosso maior desejo, e aí eu tenho que dizer o seguinte, a torcida do Flamengo é que está abraçando a causa aí de a gente ganhar esse campeonato da Copa do Brasil. A Copa do Brasil, se nós ganharmos a Copa do Brasil, é para realmente, eu não vou dizer que vai salvar completamente a temporada, mas pelo menos dar um alívio para nós, torcedores. De pelo menos a gente poder comemorar um título a nível nacional. A Copa do Brasil é um título importantíssimo para o Flamengo. Primeiro, porque vai colocar o Flamengo no patamar dos clubes que mais venceram. A gente ficaria, se eu não estou enganado, atrás apenas do Cruzeiro, que se eu não estiver falando besteira aqui, o Cruzeiro tem 6 títulos da Copa do Brasil. Ou seja, o Flamengo só estaria abaixo do Cruzeiro, mais nada. Fora isso, a questão de você já garantir uma vaga direto na Copa Libertadores do ano que vem e você poder disputar aquele torneizinho mequetrefe da CBF, que é o tal da Supercopa do Brasil. Então, assim, é um título de extrema importância o Flamengo ganhar esse ano. Salva de todos os vexames? Não. Mas, pelo menos, não vai deixar a temporada passar em branco e totalmente uma derrota só. Mas, se o Flamengo ganhar a Copa do Brasil, vai ser totalmente, o título tem que ser dado ao torcedor do Flamengo. Porque se depender dessas pessoas que estão lá à frente do clube, a gente pode dar até a taça já para o São Paulo. É uma vergonha o que a gente vê no Flamengo. E aí, essa várzea que é o clube, ou melhor, essa várzea que é a política do clube, ela se reflete no campo também. O Flamengo hoje também é um time onde os jogadores fazem o que quer e bem entende. Hoje tivemos uma reunião de portas fechadas lá no Ninho do Urubu entre os jogadores do Flamengo. E o técnico, o que ele estava fazendo nesse momento? Bom, o técnico e a sua comissão técnica estavam simplesmente no campo aguardando a chegada dos jogadores. O treino, que estava marcado para as 10 horas da manhã, foi iniciar às 11 da manhã. Por quê? Porque os jogadores resolveram se fechar numa sala para debater a questão de, sei lá, o que eles debateram, talvez aquela situação de, não, vamos dar a vida aí para conquistarmos essa Copa do Brasil, os torcedores estão se empenhando por isso. Talvez fizeram lá uma lavagemzinha de roupa suja e tal, mas essa reunião aí, ela tinha que acontecer com a presença do técnico. E por que ela não aconteceu com a presença do técnico? Porque, simplesmente, esses jogadores não jogam mais pelo técnico. E talvez eles nem vão jogar pelo técnico no domingo. Talvez eles corram por eles mesmos e pela torcida que vai estar presente no Maracanã. Bom, de fato, se eles correrem, seja lá por qual motivo for, e eles ganharem o troféu, é o que importa.
Agora, que é ridículo uma situação dessa, porque em qualquer lugar no mundo, qualquer empresa no mundo, você não pode fazer uma reunião de portas fechadas sem o teu chefe, sem o teu comandante. Isso não existe, cara. Isso não existe. Isso para ver como é que o clima no Flamengo está péssimo. O treinador, ele está isolado. Nós já falamos aqui em outros vídeos, o Jorge Sampaoli é um técnico demitido, mas que está à frente do Flamengo. Eu tenho plena certeza que se o Flamengo perder a Copa do Brasil, no dia seguinte São Paulo está demitido, porque não vai haver mais nenhum motivo para segurá-lo no cargo, já que o Flamengo não tem a mínima chance de conquistar o Campeonato Brasileiro. O Flamengo, no Campeonato Brasileiro, ele vai lutar para garantir uma vaga ali entre os 4 primeiros para ir direto para a fase de grupos da Libertadores, caso ele perca a Copa do Brasil. Porque é capaz, se o Flamengo ganhar a Copa do Brasil, ele terminar o Brasileirão ali por meio de tabela, porque os jogadores já não vão estar nem mais aí para nada. Já ganhamos um título, já temos vaga garantida na Libertadores do ano que vem e não temos mais chances de ganhar nada no Brasileirão. Então, larga de mão. É o que pode acontecer. Ou seja, é um time sem comando. É um time que não tem ninguém para chegar lá e dar um basta. O Flamengo Rodolfo Landim é a mesma coisa do Flamengo Bandeira de Melo. São 2 gestões bananas no futebol. Muito boa na parte administrativa, muito boa na parte que tem que lidar com o dinheiro do clube, com as finanças do clube, e péssimo no futebol. Péssimo no futebol. Então não dá. O Flamengo hoje, ele é uma várzea por completo. Não só no futebol. O Flamengo é uma várzea na política e no futebol. E detalhe, Landim e toda esta corja que está ao lado dele, não estão nem aí para o Flamengo, e muito menos para o seu torcedor. Porque isso aí, às vésperas de uma decisão de Copa do Brasil, esse assunto de política não era nem para estar sendo comentado no clube. Mas eles marcam uma reunião para dar um golpe, eles marcam essa bendita dessa reunião, faltando 2 dias praticamente para o jogo, ou seja, 48 horas, pode botar aí assim, menos de 72 horas para a partida, a primeiro jogo da final. Esses caras estão preocupados com o futebol do Flamengo? Não, pô, eles estão preocupados com o poder. Eles estão preocupados com estar ali, ó, à frente. Quem se preocupa com o Flamengo é o torcedor que vai lá morrer em R$ 400 para pagar um ingresso de um valor absurdo, pelo qual o Flamengo já está sendo questionado na justiça por cobrar um valor absurdo de ingresso. Mas o torcedor, que é paixão, não está nem aí para isso. Ele vai lá, ele morre, ele deixa de levar a comida para dentro de casa para ele comprar o ingresso dele para ir lá ver o Flamengo. Enquanto que essa diretoria do Flamengo aí está nem aí para nada. E, inclusive, os jogadores também não estão nem aí para nada. E falar, inclusive, do jogo, a provável escalação do Flamengo para o jogo da decisão pode ser a mesma que foi contra o Botafogo. Ou seja, o ataque ser formado por Bruno Henrique e Pedro. Gabigol no banco e provavelmente o Flamengo jogando com uma linha de 3 lá atrás. É o melhor a se fazer? Eu acho que não. Eu ainda botaria o Gabigol lá aberto na esquerda, o Pedro centralizado, o Gabigol aberto na direita, melhor dizendo, o Pedro centralizado e o Bruno Henrique aberto pela esquerda. E botava ali o Everton Ribeiro na criação, junto do Gerson. Não dá você ficar sem um ataque que também possa fazer medo ao adversário. O São Paulo também não é lá essas grandes coisas, não. O time do Dorival Júnior vem colecionando derrota atrás de derrota. Só que é aquela coisa, quando vem jogar contra o Flamengo, aí, meu irmão, é outro jogo. Então, assim, eu, particularmente, ainda manteria o Gabigol no time,
por uma questão de que sempre faz o dele em decisão, né? É o famoso o homem das decisões, como era o Nunes, né, antigamente, né? Então, o Gabigol, de fato, faz gol em decisão. Mas eu não tiraria o Pedro também do time. Então, eu faria isso. Botava o Gabigol lá. Porque a grande verdade é o seguinte, o time do Flamengo já é uma bagunça mesmo. Então, bagunça por bagunça, metia 3 atacantes lá na frente e vê o que dá. O Flamengo precisa fazer o resultado aqui no Maracanã para poder chegar lá no Morumbi e jogar com o resultado debaixo do braço, como fez contra o Atlético Paranaense, como fez contra o Grêmio, jogar com o resultado embaixo do braço. É isso, tá? Então, o Flamengo precisa fazer o resultado aqui no Maracanã. Então é isso aí. O Flamengo é uma várzea, mas vamos torcer. Nós, torcedores, a gente faz o nosso papel. Vamos torcer para que domingo todas essas coisas fiquem no esquecimento e os nossos jogadores entrem em campo e, de fato, honrem o manto sagrado, como diz lá a música que a torcida do Flamengo vem cantando, que Flamengo, a tua glória é lutar, né? Honre sempre a tua história, Flamengo. Essa é a verdade. O Flamengo sempre se agiganta nas decisões e o Flamengo sempre se agiganta, principalmente quando ele passa por uma crise. Não vou nunca me esquecer daquela decisão contra o Vasco, que Pet faz aquele golaço de falta. Naquela semana, Edilson e Petkovic, brigados, não se falavam. E o Flamengo foi lá, deu a volta por cima e os craques jogaram, tocaram a bola um para o outro e o gol saiu e o Flamengo se sagrou campeão. Que seja assim na Copa do Brasil. Grande abraço, saudações rubro-negras e até o próximo vídeo do Mengão. Valeu, hein?